da Fazenda do Estado do Pará dispõe de alguns canais de atendimento para o contribuinte solicitar informações durante esse período da pandemia. Agora, ela dispõe também de um chat e de um telefone para mensagens instantâneas. O chat pode ser acessado no site da instituição, basta acessar www.cefa.pa.gov.br. Já o telefone funciona no DDD 91 3323 4329. Por esses canais, o contribuinte pode solicitar informações sobre documentação e pedidos feitos ao fisco. A Cefa também dispõe de outros canais antigos, é o Call Center, que funciona pelo 0800 725 5533 e ainda pelo e-mail portalcefa@cefa.pa.gov.br. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. O compartilhamento de notícias falsas sobre o novo coronavírus tem preocupado os órgãos de saúde brasileiros. Esse mês entrou em vigor, em alguns estados, uma lei de contravenções penais que estabelece pena de prisão de até 6 meses para quem provocar alarme anunciando desastres ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Vamos saber como funciona essa lei no nosso quadro de direitos desta semana. O direito penal, ele responde para a sociedade à medida em que é a última esfera de proteção da sociedade. Além de prender e além de estabelecer a pena, seja ela privativa de liberdade, seja ela restritiva de direito, ou seja ela até de multa, para além disso o Estado não pode fazer mais nada contra aquele que vem a delinquir, contra aquele que vem a incidir nos comportamentos que são proibidos a todos da sociedade. Então, como última ratio, como última esfera de proteção da sociedade, o direito penal ele deve responder às situações que ele quer isolar, que ele não deseja que sejam reiteradas na sociedade. E a fake news, ela vem se notabilizando como uma desses desvios de comportamento. Uma fake news, diante do poder da capilaridade das novas mídias, uma fake news, uma mentira, tem a capacidade de fazer as pessoas acreditarem naquela mentira e, com isso, mudarem o seu comportamento. E essa mudança de comportamento pode ser, em determinado momento, para o desespero, pode levar o cidadão a situações impensadas, a situações, enfim, completamente à margem da lei. Então, a fake news é um mal contemporâneo que deve ser extirpado da nossa sociedade. Então, é urgente que as medidas criminais sejam criadas, que a lei criminal responda a esse comportamento contemporâneo odioso. Já tivemos alguns exemplos de fake news, algumas situações onde as fake news são mais graves, entre elas nas eleições. A eleição recente para presidente da República foi um festival de fake news e o Tribunal Superior Eleitoral se preocupa bastante com isso desde então. Ocorre que a legislação penal não trata da fake news. A legislação penal, o legislador ainda não se debruçou sobre este assunto para tratar a fake news de forma penal, estabelecendo assim as punições que a atitude merece. Enquanto isso não vem, as autoridades policiais de alguns estados têm usado um dispositivo muito leve, que é uma contravenção, não chega sequer a ser um crime. É a contravenção daquele que espalha notícias falsas ou que causa, ainda que não sejam de todo, cause tumulto. Tendendo ao descontrole por meio do Estado. Esta contravenção, ela tem uma punição muito aquém da merecida, mas é a única forma, no momento, de enquadrar estas pessoas mal intencionadas,
estas pessoas malvadas, cruéis, que criam essas fake news. E bem como as desinformadas, que acabam reproduzindo essas fake news, que estarão cometendo atitudes semelhantes. Tanto criar a fake news como espalhar a fake news, uma atitude é tão nociva quanto a outra. Agora, em períodos de pandemia, a informação ela é necessária, a informação correta ela é necessária. Daí o esforço conjunto das autoridades no mundo inteiro, da Organização Mundial de Saúde, dos países, né? Perceba que a maioria dos países está fazendo um confinamento, um isolamento social, evitando assim a transmissão, pelo menos enquanto não se conhece exatamente a doença e não se tem um remédio eficaz. E estamos vendo os ministérios, nosso ministro da Saúde, numa batalha aí absurda para manter o que ele não deixar o número de casos para não sair do controle, até porque o Estado, como todos têm direito à saúde, é uma garantia constitucional, o Estado tem que responder com um tratamento adequado para essas pessoas que eventualmente se contaminarem. Então, estamos vendo também os governadores de Estado, muitos de extrema competência, logo agindo de forma preventiva, outros já perderam o controle. Alguns estados já jogaram a toalha, já disseram, aqui saiu do controle, eu não sei mais o que fazer. E prefeitos municipais, a autoridade municipal também, muitos prefeitos blindando os seus municípios. Enfim, é uma situação uma batalha onde só se vai vencer com muita união, apesar de estarmos separados. E o direito penal, ele tem uma importância capital em tudo isso. O direito penal é aquele instrumento que o Estado deverá utilizar para coibir, para reprimir, para punir e ressocializar aquele delinquente que porventura crie fake news, que desarticule esta união, ou seja, atrapalha esse trabalho. Quem desarticula a luta contra a Covid-19 está jogando do lado do vírus, né? Então, seja por interesses econômicos, seja por interesses políticos, o Brasil tem pessoas que estão torcendo pelo vírus, estão agindo desta forma. Assim sendo, o direito penal tem que responder. Em Macapá, a Prefeitura do município de Santana publicou um decreto determinando o uso obrigatório de pessoas que vão buscar atendimento presencial e para os profissionais que trabalham no comércio do município.